Faço uma ressalva, a gente está na luta aí em várias frentes e é muito importante o trabalho aqui da Melodia, do pastor Eliel. Tenho escutado muito feedbacks do tipo, poxa, ainda bem que vocês, né, conseguiram, né, tratar de uma maneira adequada uma patologia médica. Quantas vezes eu escutei que era falta de fé, que eu não estava rezando direito. Então, pastor, mais uma vez, parabéns aí pelo seu trabalho. Tenho recebido muito feedback nesse sentido, porque isso ajuda, inclusive, a pessoa que está aí na igreja. Pô, peraí, mas lá no pastor Eliel, ele justamente está falando o contrário, que são os dois, né? É a fé junto com a ciência. Tema muito importante, eu ressalto aqui que esse tema é muito importante para as mães, pais dos jovens, que é a população que hoje mais preocupa. Vide que a última pesquisa mostrou que 1 em cada 5 jovens tem algum tipo de transtorno alimentar. Lembrando que a maioria deles é parcial, dificilmente se preenche certinho todos os critérios. Muito comum flutuar. Como assim flutuar? Em determinado momento ele está flertando com a anorexia, em determinado momento ele flerta com a bulimia, em determinado momento ele flerta com o transtorno de compulsão alimentar. Obesidade não é uma doença psiquiátrica, é uma doença clínica multifatorial. Transtorno alimentar tem relação com obesidade? Principalmente transtorno de compulsão alimentar. Por que eu estou dizendo que, principalmente os pais, esse recado, né, de hoje principal? Porque os jovens, eles têm muita vergonha de falar sobre isso. É um tema muito delicado para eles. Se a gente for parar para pensar, se é um distúrbio de controle de impulso, você não controla, pensa bem, pessoal, que está escutando. Todos os outros tipos de impulso, em relação à compra, em relação à bebida, em relação à droga, todos eles, qual é o objetivo? Parar de ter aquele comportamento. Mas espera aí, gente, nós estamos falando de comida, de alimentação. Como que você vai parar de se alimentar? Então ele tem essa peculiaridade de você ter que aprender a conviver com algo que ao mesmo tempo te traz muito prazer e muito sofrimento. Essa é uma peculiaridade muito diferente dos transtornos alimentares comparado às outras compulsões. Muito bem. A gente está aqui, eu estou acompanhando aqui, o pastor Níger começou a falar aqui também, disse assim, olha, daqui a pouquinho vai começar, e de fato já começa aqui muitas pessoas falando sobre isso, né? Muitas pessoas se identificando e muitas pessoas também identificando pessoas na família. Eu queria continuar aqui com o Dr. Herbert. Perfeito. O que desencadeia isso de fato? Por que acontece isso de fato? Que fator primordial acaba se expandindo e acontecendo isso, Dr. Herbert? Perfeito. Vamos pegar os 3 principais em relação a transtorno alimentar. Quando fala transtorno alimentar, é um hábito, primeiro, persistente e irregular. Por exemplo, se eu tiver um dia pontual que eu fui numa churrascaria e eu comi de uma maneira exagerada, comi até passar mal, eu tenho um transtorno alimentar? Por que não? Porque foi algo pontual e volitivo, você escolheu ir até lá. Quando a gente fala de uma patologia na nossa área, a gente não controla. Eu não controlo, não quero ter insônia hoje, não quero ter febre. Então, parte do princípio que é um hábito persistente que você não controla. Segundo, tem que causar sofrimento para si ou para os outros e um prejuízo funcional. Como assim? Vamos começar pela anorexia. Vocês os ouvintes sabem, mas a anorexia, ela é, dentre todos os transtornos da psiquiatria, são mais de 130, o que tem maior prevalência de mortalidade. Ou seja, chega a beirar 20%. Por quê? Meu Deus. O principal objetivo do tratamento da anorexia é recuperação nutricional, do peso. Ou seja, a partir do momento que há uma luta volitiva, ou seja, ele vai contra a vontade, porque ele tem fome. Isso que a anorexia não tem fome, não tem apetite, isso não é verdade. Pelo contrário, ela tem uma luta contra essa fome, onde ela tem uma distorção da imagem corporal. Pensa bem, pastor, a vida dela gira em torno do medo de comer e engordar. Só que um dos critérios envolve a distorção da imagem corporal. Independente do peso dela, ela vai estar sempre insatisfeita, buscando um peso inatingível de perfeição. Isso vira um ciclo vicioso. Então, mesmo ela com muito peso ou com baixo peso, ela continua tendo uma visão distorcida. Olha a importância da terapia aqui, ó. A terapia cognitivo-comportamental é fundamental nesse caso. Não existe um remédio específico para anorexia. Existe tratar as comorbidades, o aumento da chance de depressão, transtorno de ansiedade. E por que ela aparece? Lembra que a gente conversou desde o início? Multifatorial? Pode ser um fator genético. Fatores de risco, vamos lá. Fatores de risco em relação à própria familiar ter um transtorno alimentar, próprio familiar ter história de obesidade,
o bullying, o cyberbullying. Por que vem aumentando? Porque tem muita relação com exposição e comparação. Se a internet está aumentando, você compara mais, você se expõe mais. Então a internet, como a gente sempre falou, tem um lado bom e tem um lado ruim. A partir do momento que você se expõe mais, entende-se que você tem mais chance de tocar nesse tema. E por que a vida gira em torno disso? Ele vai fazer uma viagem, pastor, em vez de ele pensar no parque, em vez de ele pensar nas companhias, tá assim, como é que eu vou fazer para manter o meu segredo aqui de me alimentar pouco? Então a anorexia é aquela pessoa que sabe tudo de receita, ela adora comida, faz comida para todo mundo, mas para ela senta, fica lá 1 hora cortando devagarzinho lá a alimentação, em quadrinhos, em cores separadas. É a pessoa que você chega na casa, tem um monte de migalha espalhada no chão, porque ela come escondido. Ela tem vergonha daquilo. É a pessoa que usa roupa muito larga, joia muito larga para esconder o corpo. Pessoa que você busca em locais atípicos, por exemplo, dentro do armário, tem lá um resto de comida. Pessoa que sempre fica incomodada com as outras olhando, percebendo, ela se alimentando. Então são fatores de risco que o pai e a mãe têm que saber para ficar de olho. E a gente fala também da compulsão em si, que a compulsão ela está presente nos 3 diagnósticos. Primeiro assim, vamos definir o que é uma compulsão? Geralmente é o seguinte, eu estou naquela luta, não posso comer, não posso acordar, eu tenho que controlar. E aí vai chegando, geralmente é final da tarde, à noite, não é uma regra, mas na prática eu também vejo isso no consultório, ele começa uma luta mais intensa. Não posso ceder a isso, não posso, não quero, não devo. Isso vai agoniando, angustiando ele. Nesse momento, ele cede. Na hora que ele cede, libera a dopamina, que é um neurotransmissor relacionado com a euforia, com prazer. E naquele momento ele está em êxtase, onde ele come uma quantidade de comida muito maior do que ele desejaria, ou que a maioria das pessoas comeria, ou seja, não é beliscar, é um ato contínuo ali em 1, 2 horas, com uma nítida sensação de perda de controle, não posso, não devo, não queria, associado a 5 comportamentos, falar devagarzinho, onde eu preciso de pelo menos 3. Nesse momento, eu como numa velocidade mais rápida que o meu habitual, como mesmo já me sentindo cheio, como e logo depois me arrependo, ou seja, poxa, por que eu fui fazer isso? Como mesmo já sem fome e como às vezes escondido das pessoas aquela grande quantidade. Se eu tiver 3 desses 5, pelo menos uma vez na semana, por 3 meses, sugiro você buscar ajuda com um psiquiatra para poder confirmar ou descartar. Então, os 3 têm. Qual que é a diferença da bulimia, da anorexia para o transtorno de compulsão alimentar? Existe um subtipo da anorexia, são 2, um deles é a purgativa / compulsiva, e a bulimia também tem a purgativa e a não purgativa. Vou citar a purgativa, que é a mais comum, vômito, laxante e diurético. Por que eles provocam o vômito, pessoal? Porque como ele come muito rápido, aquilo dá um desconforto muito grande. Na hora que ela provoca o vômito, momentaneamente tem um alívio. E muitos entendem que ele está perdendo peso fazer isso, mas não está. Sai muito pouco. E aí na hora que ele tem o vômito, você pega sinais. Quer ver um sinal, pastor? Quando você coloca repetidamente o dedo para provocar o vômito, existe um sinal chamado de sinal de Russell, que é o quê? A parte da metacarpo do indicador, de tanto você encostar ela no dente, ela fica uma ferida. Então, às vezes, o paciente está na minha frente, cheio de roupa, vai esconder, com a mãe, né, porque ele tem vergonha, ele não vai buscar ajuda. Eu olho para a mão, está cheio de ferida. Então, isso é um sinal indireto que ela está provocando o vômito. Só que você tem que ter maneiras de abordar isso. Então, o pai e a mãe, com esses indícios que a gente está colocando, também busque a ajuda de um profissional para saber como abordar. Porque dependendo da forma que você vai abordar, criticando, coisas desse tipo, você está piorando e vai atrapalhar ela buscar ajuda.